Será que existe realmente sororidade entre as mulheres? Será que existe essa irmandade de mana com mana, de ninguém solta a mão de ninguém? Ou será que isso é apenas um mito que alguém criou, sejam as feministas ou a galera da academia? Será que mulher é realmente muito competitiva entre elas? E será que as mulheres enxergam uma mulher bonita como uma ameaça? Bom, todas essas perguntas são respondidas por esse vídeo ilustre que eu encontrei aqui do Pondé, de um programa que ele tem com a jornalista Thaís, se não me engano, na TV Cultura. Excelente, extremamente inteligente e muito ponderado. Fazendo trocadilho aqui com Pondé, com o nome Pondé. O nome do vídeo é Competição Feminina, a violência que a modernidade tenta esconder. Muito bom. Vamos assistir, debater e comentar juntos esse vídeo aqui, que com certeza vai te trazer muito esclarecimento, seja você mulher ou homem. Você está no canal Em Busca de Significado. Meu nome é Wesley e vamos embora. É vista pelas outras mulheres sempre como ameaça. A mulher bonita é vista pelas outras mulheres sempre como ameaça. Sempre. Por que as mulheres haveriam de partilhar de uma bondade suprema e só não fazem porque os homens malvados não deixam? É intelectualmente miserável essa hipótese. Isso faz com que se ache que uma mulher não é violenta com a outra. É claro que é. Basta você conviver com mulheres no trabalho, na família. Isso normalmente funciona principalmente com menina jovem, que hoje em dia sofre um estrago enorme de professoras feministas e professores feministas, que ainda são piores. Já começou bem, tá vendo aí o tanto de sacada? Vamos embora. Deixa o like aí, tá? Eu esqueci de pedir o like, deixa o like. Oi, Pondé. Oi, Thaís. Pondé, tem se falado muito na violência contra a mulher, que é sem dúvida e intoleravelmente frequente no Brasil. Mas aqui a gente vai falar de um outro aspecto, que é a violência da mulher para com a mulher, de mulher para mulher. Eu queria saber antes, você acha que as mulheres são mais violentas entre elas do que os homens são violentos entre eles? De jeito nenhum. Eu, na verdade, acho que esse tema ele só aparece na pauta porque as feministas mentiram, inventaram uma narrativa, como está na moda dizer, e que nessa narrativa haveria, então, não haveria, melhor dizendo, qualquer forma de violência entre mulheres, que seriam a priori irmãs, daí a sororidade, o soror, latim, irmã, e que só existe porque as mulheres são submetidas aos homens, né? Então esse mito, essa falsa teoria, é que acabou transformando em tema o assunto da violência de uma mulher com a outra, coisa que toda mulher sabe, todo mundo sabe. Nesse sentido, aí pode aparecer questões como, eu já ouvi, mulher é mais violenta entre si do que homens. É claro que não, acho que a violência é disseminada na humanidade. Homem, mulher, mulher, homem, 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 mulher, mulher. É claro que a violência masculina é um tipo de violência muito mais detectável na história, porque a violência entre homens, de certa forma, fez história, né? E, nesse sentido, guerra, duelo, assassinatos. Então não dá para dizer que mulheres são mais violentas entre si do que os homens. Então, na verdade, a violência da mulher com outra mulher, ela é feita de forma mais sutil, ela é feita com indiretas, ela é feita com competições internas, ela é feita com fofocas, e várias coisas que uma mulher sabe como atingir a outra mulher de forma sutil. Já o homem não, o homem é realmente, literalmente mais violento quando ele quer atingir outro homem, né? Ele é mais direto. Isso é uma coisa que culturalmente a gente sabe, mas que tanto mulheres quanto homens praticam violências contra outras pessoas, contra outros desafetos. Isso é, desde o início da humanidade, a gente sabe que é verdade. A diferença é que a mulher pratica essa violência de forma mais silenciosa, sutil e indireta. E o homem não, o homem é logo direto, né? Tanto é que a violência do homem fez mais história, né? Como o Pondé explicou agora. Falando ainda na questão de gênero, você não vê diferença nem na frequência e nem na existência, na ocorrência, mas você vê uma diferença de natureza. Você disse, por exemplo, que a violência entre os homens é mais visível, talvez seja mais física, talvez? Sem dúvida. Quer dizer... When you have the perfect response in your head, but your fingers... Esse monte de anúncio tocando no YouTube, brincadeira. Beating, Há sim, claramente, uma diferença. A violência masculina tende a ser mais física e, agora, isso faz com que se acha que uma mulher não é violenta com a outra. Isso. É claro que é. Basta você conviver com mulheres no trabalho, na família. Mulheres são tão competitivas quanto homens. A diferença é a forma de competição que elas fazem, né? A forma de violência que elas praticam. Não é direta e física igual o homem. Às vezes até vai para a parte física, mas é bem raro. É mais indireta e sutil. É a violência mais psicológica, quase. Será que E psicológica, como ele acabou de adicionar.
Mulheres competem mesmo entre si? Linhas Cruzadas foi às ruas fazer essa pergunta. Eu creio que as mulheres competem entre si, que elas, assim, eu como mulher, a gente se sente na vontade de mostrar que é melhor. Mas é sutil, não é aquela competição de muito acirrada que nem os homens fazem, né? É pra machucar, às vezes machuca as pessoas. Eu acho que as mulheres são mais sutis. Com certeza, porque as mulheres, elas disputam entre si, né? Se uma está bem vestida, a outra quer ficar melhor. Então, infelizmente, não sei se é por conta da sociedade, mas as mulheres competem sim, com certeza. Tanto é que uma mulher, uma das coisas que uma mulher mais odeia é quando ela chega em algum ambiente, em algum lugar, e tem outra mulher que tá vestindo a mesma roupa que ela, com os mesmos trajes. Isso deixa a mulher possessa, ela fica, meu Deus do céu. Já o homem não, o homem se chega no lugar e vê um outro cara com a mesma camisa, a mesma roupa, ele começa a rir um do outro, faz amizade, vai conversar, entendeu? Já a mulher não, é como se fosse uma ofensa pessoal se ela vê uma outra mulher vestida com a mesma roupa. Ou seja, já é uma competição aí, né? Você já deve ter percebido isso alguma vez. As mulheres se arrumam mais para outras do que para os homens. Concordo. Sim, eu acho que sim, por conta da sociedade machista. Nada a ver, não tem nada a ver com machismo. Lá vem o homem desconstruidão. É muito forte, pesa muito nelas, né? Então acho que isso, de alguma forma, faz com que elas entrem em competição entre elas, mas não de maneira voluntária, né? É uma coisa que a pressão que vem por elas, vem em cima delas, que faz com que isso aconteça muito forte no universo feminino. Nossa, que cara otário. Quer dizer que as mulheres competem porque os homens obrigam elas a competirem. Por conta do machismo. Olha a realidade desses caras desconstruidões aí. Que merda, velho. Então vamos lá, tira o machismo do mundo. Tira o machismo. Imagina um mundo totalmente sem machismo. Você acha que as mulheres vão parar de competir entre elas? Você acha mesmo? Você acha? Você que tá assistindo? Comenta aí no chat. Porque esse cara falou uma das maiores merdas que eu já ouvi na minha vida. Meu Deus do céu. É claro que as competições entre as mulheres vai continuar, porque competição é uma coisa de todo mundo. Todo ser humano compete um com o outro. É uma coisa meio que natural de todo mundo. Infelizmente, eu acho que sim. Eu acho que a gente é criada desde pequena a olhar a outra. E, infelizmente, né, nossa cultura é muito machista, então desde pequena... A outra tem o cabelo mais bonito, o cabelo maior, tem os cílios maiores. Acho que a gente tinha que melhorar muito nisso, porque é uma pena. Uma das entrevistadas fala que existe mesmo, logo no começo, e não sabe se é por causa da sociedade. Aí o rapaz, que quer ser mais feminista do que as feministas, põe na conta do machismo. A outra menina também põe na conta do machismo. Na realidade, esse argumento é um argumento que você não consegue provar. Né? Ele desresponsabiliza a violência de uma mulher pela outra. É isso que ele faz. Aliás, como todo argumento que vem dessa esquerda cultural americana. Fica tentando tirar a responsabilidade de uma mulher e colocando na conta do machismo, na conta do patriarcado, na conta sei lá do que, e tirando a responsabilidade dela. A mulher é um ser humano também, ela comete erros, ela compete também com outras mulheres porque ela simplesmente quer se ver mais importante, mais valorizada, mais atendida. Vários motivos, igual um homem, meu Deus do céu. Desresponsabiliza. Ou seja, a mulher agride sim, a mulher compete sim, mas isso é culpa dos homens. É culpa do homem. Quer dizer, quando não há nenhuma forma de provar essa hipótese. Pois é. Zero forma. Né? Quer dizer, seria mais simples se a gente pensar aqui naquele conceito muito famoso da filosofia chamada navalha de Occam, né? Conceito do William of Ockham, né? Que é, diante de duas teorias, escolha a que é mais simples. A teoria de que é porque a sociedade sempre foi machista, então as mulheres só competem porque os homens criam ela para elas. Você, para testar essa hipótese, você teria que criar um outro planeta com outra população, e ninguém consegue fazer isso. A outra hipótese é as mulheres competem entre si, porque os seres humanos competem entre si. Isso. É tão óbvio, é tão ululante. É muito óbvio, cara. Todo mundo compete entre si. Não é as mulheres não competem entre si por conta do machismo, não. É porque compete mesmo, faz parte do ser humano. A gente meio que compete, se compara com as outras pessoas. A gente sabe que não é correto se comparar com os outros, mas a gente naturalmente se compara. A gente naturalmente compete uns com os outros. Isso é algo humano e não do homem ou da mulher. É impressionante essa sociedade brasileira que a gente tem, né? Totalmente infectada por essas ideologias malucas. Meu Deus. Por que as mulheres haveriam de partilhar de uma bondade suprema e só não fazem porque os homens malvados não deixam? É intelectualmente miserável essa hipótese. Então você muito miserável. Está voltando àquele seu argumento inicial, de que isso, a violência entre as mulheres, só virou, digamos, notícia, porque ela foi desmentida ou tratada como uma mentira por um grupo de feministas. E, Thaís, eu às vezes suspeito que grande parte do tempo que a gente gasta em debate público, no começo do século XXI, agora adentrando a terceira década, é jogando tempo na lata do lixo para ter que lidar com mitos que a crítica cultural inventou.
Você tem que ficar o tempo inteiro se batendo com isso, porque essas coisas se espalham para a educação, se espalham para a psicologia, caem nas redações de jornal, formam filósofos, sociólogos, todos os ólogos que você quiser, né? E você tem que ficar o tempo inteiro limpando a sujeira que vai sendo criada, sujeira aqui, igual a teorias falsas, e perde tempo de tentar compreender como o mundo funciona. O Brasil... As famosas narrativas. O Brasil é cheio dessas narrativas de merda, entendeu? Muitas. Isso tá na academia, tá nas universidades, tá nas escolas, tá na imprensa. Esse monte de narrativa que empurram as pessoas tentando convencer que isso é a realidade. Quando não é, meu Deus. Quando não é a realidade. O que ele tá falando aí é algo muito sério. E poucos têm coragem de falar isso daí, tá? O que é que você acha? Concorda? Deixa aí nos comentários. Um dos motes do feminismo é de que ninguém larga a mão de ninguém, ou seja, as mulheres não deixam as outras mulheres na mão, coisa que você já disse que não é verdade, porque a violência existe entre homens e, portanto, entre mulheres também, apesar de que com características diferentes. De onde é que surgiu essa máxima dessa nova onda do feminismo? Ninguém solta a mão de ninguém. E por que isso foi criado? No que isso beneficia a ideia da nova onda feminista? Beneficia porque é um argumento que visa supostamente criar um outro contrato social entre as mulheres, e ao criar esse outro contrato social entre as mulheres, fortaleceriam as mulheres na luta contra a sociedade patriarcal. É uma versão análoga à ideia do trabalhadores do mundo univos, a ideia de que um determinado grupo, que é evidentemente vítima de uma estrutura opressiva desde que o cosmos existe, supostamente, né? E por isso iria estabelecer uma unidade entre o grupo contra aquele que a oprime. E ao fazer isso, então, que é justamente a ideia da sororidade, né? Quer dizer, sororidade, do latim soror, não fraternidade representando a humanidade como um todo, o amor entre irmãos, frater, mas sim soror, o amor entre irmãs. Então, essa ideia da sororidade, que é essa hipótese feminista falsa, que ela se articula em analogia à hipótese da luta dos trabalhadores, que hoje é completamente ultrapassada, tanto é que a esquerda teve que grudar em coisas como identidades de gênero, porque os operários claramente querem melhorar de vida, arrumar emprego e viajar para tudo quanto é lugar, e dane-se a luta de classes, certo? Então a esquerda, viúva do socialismo histórico, ela teve que grudar em outros grupos. Olha que importante isso aí que ele acabou de falar, né? A esquerda lá clássica, né, do comunismo clássico, comunismo histórico, como ele percebeu, ele tinha essa máxima de trabalhadores do mundo univos para conquistar a revolução e tirar os opressores e subir os oprimidos. Chegou uma hora que os trabalhadores começaram a cagar para essas ideias aí. Disseram, meu irmão, revolução não, cara. A gente quer trabalhar, ter dignidade, ter um bom salário, melhorar de vida, viajar, comprar coisas. É isso que a gente quer. A gente não quer porra de revolução. E aí, essa esquerda clássica, né, do comunismo histórico ficou órfão, porque os trabalhadores estão pouco se lixando para esse discurso de merda, e aí a esquerda passou a adotar outros discursos, que foram os discursos identitários. Então começaram a se apossar da pauta feminista das mulheres, da pauta trans, das pautas da galera indígenas, ecologistas, essas coisas todas, essa bagunça, porque eles ficaram órfãos dos trabalhadores, dos operários, que não estão mais nem aí para essas ideias antigas. Aí restou as feministas loucona, que acham que as mulheres são naturalmente oprimidas pela sociedade patriarcal, como se uma mulher não tivesse hoje em dia todos os direitos que um homem tem, todas as vocações que ela quiser seguir, as portas abertas para que ela quiser seguir, a autonomia dela crescer por ela mesma, principalmente na sociedade de hoje, né? Onde nós vemos mais mulheres nas universidades do que homens, vemos mais médicas por aí do que médicos, entendeu? A gente vê muito mais mulheres se formando do que homens, então tá uma sociedade totalmente transformada, mas esse discurso antigo aí, retórico, clássico, acha que a mulher é sempre um ser oprimido. Meu irmão, aí como é oprimido, tem que se comportar como vítima para sempre, né? Aí isso ferra as mulheres, cara, ferra as mulheres. Mulher tem que ter autonomia de escolha, cara. Não tem isso de ser oprimida mais, isso aí tá no passado, isso passou, entendeu? E aí eles ficam entupindo as mulheres dessa nova geração com esse discurso vazio, retrógrado, antigo, e aí ferra a cabeça de um monte de gente, não só de mulheres, mas de homens também. E aí faz um discurso viúva do socialismo histórico, ela teve que grudar em outros grupos. E aí faz um discurso semelhante, de que as mulheres vão se unir contra os homens, contra a opressão, e dessa forma vão se tornar poderosas e não vão se dividir, não vão competir entre elas. Nada, elas competem pra caramba. Certo? Isso normalmente funciona principalmente com meninas jovens, que hoje em dia sofrem um estrago enorme de professoras feministas e professores feministas, que ainda são piores.
Então, as professoras feministas e os professores feministas ensinam essas meninas jovens que existe no mundo essa fraternidade, essa sororidade, e não um mundo em que mulheres, assim como homens competem com homens, mulheres competem com mulheres. Então, vamos trazer isso para a prática. Que exemplos concretos desautorizam a tese da sororidade que é pregada pelas feministas e pelos feministas? Olha, esse tema só existe porque inventaram mentira que não existe essa violência. Porque a violência existe entre a humanidade como um todo. Você pode encontrar isso, por exemplo, no ambiente de trabalho, né? No sentido de que uma mulher compete com a outra, fala mal da outra, inventa uma história contra a outra, porque ela quer o lugar da outra. Né? Assim como todo mundo no ambiente competitivo de trabalho. Isso, ela quer o lugar da outra. Quem nunca viu essas picuinhas entre mulheres no ambiente de trabalho? Não que não existe entre homens, mas entre mulheres também tem. A gente sabe disso, porque ela quer o lugar da outra. Assim como alguns homens querem o lugar do outro. Normal. Quer dizer, não é normal, mas é comum. E aí o que acontece? Quando você inventa que não existe a competição por trabalho, e essa competição, ela pode aparecer, por exemplo, inclusive na forma, como eu dizia no começo, o modo como você fala da colega de trabalho, certo? Você solta uma palavra que, seja lá por que razão, talvez evolucionária, as mulheres parecem ter um vocabulário mais sofisticado do que os homens, dominar mais o vocabulário subjetivo, como se fala, então a violência é de forma mais sutil. Então, às vezes, você joga uma palavra numa reunião, porque a colega de trabalho não chegou, ou ela chega atrasada com o cabelo molhado do lado de um outro colega de trabalho. Aí a outra já olha uma para a outra e dá uma risadinha, que está com o cabelo molhado no meio do expediente. Chegou junto com um colega de trabalho no meio do expediente, atrasada na reunião com o cabelo molhado. Quer dizer, às vezes um cara nem vai perceber esse detalhe, mas as duas mulheres vão perceber. Por exemplo, imagine uma... Isso é um tipo de violência, tá aí, ó, um tipo de violência feminina. Tá vendo como é sutil? É bem sutil, mas atinge aquela mulher que percebeu aquilo. É uma violência feminina isso daí, viu? Só que bem sutil. Uma situação em que você tem um grupo de amigas, né? E agora trazendo para o ambiente das redes sociais. Esse grupo de amigas, elas vivem sempre juntas, né? Como amigas normais. E aí uma delas faz alguma coisa que as outras não gostam. A partir de então, que foi cancelada de certa forma, ainda que continuam sorrindo no meio da classe, com as outras pessoas e tal, ela desaparece das postagens das outras 4 amigas, certo? Desaparece. Por quê? Porque ela não está saindo mais com as outras amigas. Mas ninguém fala desse assunto, certo? As outras pessoas da classe começam a perguntar: por que você não estava na festa de fulana? Por que você não postou na festa? Ou aquele grupo de amigas vai, sei lá, passar o final de semana num sítio de uma delas, onde elas sempre foram. E não convida convidam. essa, cancelada. E aí quando elas voltam para a faculdade, depois do feriadão, começam a comentar, aliás, já postaram, né? Começam a comentar na frente dela que elas foram juntas no programa que elas sempre foram. Mas dessa vez... E aí se a amiga vai e faz uma checagem, não, a gente pensou que talvez você fosse viajar, porque você tinha falado. Então fica tudo meio sutil. Inclusive, de vez em quando trata bem, de vez em quando trata mal. Então, E aí está a tortura. Aí está a tortura psicológica. Quer dizer, a própria dúvida sobre a continuidade do afeto é parte da tortura, certo? Isso. Você deu 2 exemplos de violência entre as mulheres. Um no ambiente de trabalho, que pressupõe uma mulher mais velha, já madura e formada, e a outra no ambiente de rede social, que pressupõe uma garotada mais nova. Então você acha que esse tipo de violência, como você descreveu, sutil, não declarada, ela tem idade ou ela se estende por várias gerações? Acho que ela não tem idade, não. Quer dizer, as pessoas quando envelhecem mais, tanto homens como mulheres, tende a diminuir a violência. A mulher que já viveu mais e que hoje tem 50 anos ou 45, ela pegou menos essa rebordosa, porque é uma propaganda sistemática que vem desde a escola, né? E que está na mídia, está na arte, está em toda parte das ciências humanas de alguma forma. Então, essa mulher de 50 anos, ela é capaz de enxergar. Inclusive porque quando você tem 50 anos, espera-se você entenda um pouco melhor como funcionam as mentiras do mundo, né? Pois é, exatamente. Eu acho que também não tem idade. Quem nunca viu uma mulher bem mais velha competindo com as mais novas, com inveja das mais novas? Tem pra caramba isso. Uma das maiores mentiras que existe no ambiente de trabalho ou em faculdade, em geral, é que os homens põem em dúvida a inteligência das mulheres bonitas. Isso é uma mentira descarada. Quem primeiro coloca em dúvida a inteligência de uma mulher bonita é outra mulher, como essa série aí mostra. Eita, polêmica essa aí, hein? Polêmica essa aí, hein? O que é que você acha? Deixa aí nos comentários. Será que são os homens que colocam esse estigma de que mulher muito bonita não é tão inteligente? Ou será que são outras mulheres que fazem isso com as mulheres muito bonitas? Será que elas enxergam ela como uma ameaça? Coloca aí nos comentários sua opinião. É outra mulher. É ela que põe em dúvida a capacidade de uma mulher bonita, achando que, na verdade, ela só está ali porque ela é bonita. E mais, que porque ela é bonita, em algum momento ela vai se revelar burra. Ou outra coisa, você se lembra daquele estudo israelense que foi publicado há algum tempo na Economist? Que eles fizeram o seguinte, mandaram 2.000 e tantos currículos
para várias empresas, com fotos e sem fotos, de mulheres e de homens. Os homens tidos como mais bonitões tiveram mais facilidade em conseguir entrevistas, ser chamados para entrevistas. Já as mulheres mais bonitas, o contrário. Elas tiveram mais dificuldade em ser chamadas para entrevistas. E é claro que o estudo ressaltava que a maior parte, a imensa maioria das recrutadoras dos RHs eram mulheres. Portanto, a conclusão era de que não só as mulheres, como você fala, desconfiam da inteligência das outras, como as mulheres teriam uma inclinação a boicotar a contratação de mulheres bonitas. Olha que interessante, tá vendo? Outras mulheres boicotando a contratação de mulheres mais bonitas que elas. Porque essas mulheres mais bonitas que elas a veem como ameaça, como alguém que pode subir e tomar o espaço delas só por ser bonita. Então olha que esse preconceito, esse boicote vem das próprias mulheres. Olha que pesquisa interessante, hein? Você sabia dessa aí? Com certeza. Eu lembro desse estudo e assim, o que esse tipo de situação mostra é que a mulher bonita é vista pelas outras mulheres sempre como ameaça. Sempre, né? Porque a mulher bonita parece que vai conseguir chamar a atenção sobre ela mais facilmente. E é verdade. Em geral, o homem heterossexual vai prestar mais atenção no que a mulher bonita está falando do que não. E pode até chegar à conclusão que não é inteligente, seja lá o que for. Mas de cara, sim, na primeira batida, ele vai normalmente prestar mais atenção no que a mulher bonita está falando, porque a beleza chama atenção. Né? Então, é muito, inclusive porque a maior parte das pessoas que têm poder em RH é mulher, né? Então, é muito normal que nessa situação, algumas delas pelo menos, tentem excluir a mulher bonita, inclusive porque tem gente que acha que mulher bonita cria rolo no ambiente de trabalho. Essa rivalidade entre as mulheres, ela tem alguma origem evolucionária? É muito provável que sim, aliás, essa é uma tese evolucionista, né? Não só a rivalidade entre as mulheres, como a rivalidade e a competição em si. É tão óbvio isso, né? É uma pena que a gente precisa discutir o óbvio, porque assim, é possível que, por exemplo, as mulheres, como não tinham a possibilidade de produzir uma competição como a dos homens, inclusive com os homens, por conta da força física, imagine que havia a prática de se roubar mulheres de outro bando. Por quê? Porque você ficava sem possibilidade de sexo, reprodução, e os caras iam, matavam todos os caras do outro bando e roubavam as mulheres. Então, a mulher, ela sempre teve menos capacidade física de participar da violência, que é a característica da história da humanidade, dos homens e tal. Associado a isso, o vínculo entre mulheres e homens dentro do bando e dentro do grupo sempre foi definido por quem fica com quem tem, no caso das mulheres, o mais poderoso, quem tem mais filho, quem é mais fértil, quem não é. Então, a possibilidade da distribuição dos relacionamentos e das vantagens e dos privilégios, que sempre a humanidade correu atrás e as pessoas, entre as mulheres é possível que as mulheres, aquelas que eram mais espertas, mais atentas, né, mais inclusive agudas na observação de tudo, tenha conseguido chamar mais atenção sobre si, limpar o território, afastar as concorrentes e as rivais e chegar a condições de vida melhor. E Pondé? Exatamente, parece isso aí que ele está falando é uma tese bem evolucionista, bem socioantropológica. As mulheres mais bonitas da época ficavam com os homens mais poderosos e geravam mais filhos e podia levar a sua linhagem à frente. Hoje em dia a gente vê mais ou menos a mesma coisa, né? Os homens mais poderosos também querem as mais jovens e mais bonitas. Não mudou muita coisa. Então acho que a competição de mulher para mulher ficou mais acirrada ainda e com as redes sociais se intensificou muito mais. No final do bloco anterior, você estava falando sobre as origens evolucionárias desse tipo de rivalidade que acontece entre as mulheres, que na falta do poder físico, do poder de praticar violência física, praticariam uma violência mais sutil, mais dissimulada. Mas aí, esse tipo de violência mais sutil e dissimulada também parece acontecer entre as mães, uma categoria à parte aí. Existem muitas mães que dizem que costumam receber recados sutis de outras mães, indicando que elas não tratariam tão bem assim os seus filhos, que talvez elas estivessem fazendo alguma coisa errada. Ah, você dá isso para ele? Puxa, que coisa estranha. Na minha época isso era proibido, isso não se dava. Existe uma violência específica de mãe para mãe? Então, específica porque você tem uma criança envolvida e porque a maternidade é, digamos assim, uma característica feminina ancestral, né? Antes que alguém diga que as mulheres ficam grávidas por culpa do machismo. Muito bom. Não, as mulheres ficam grávidas é culpa do machismo, tá? Que obriga elas a engravidar. É complicado, viu? Adorei aí a ironia que ele usou. Né? Então, assim, porque competir sobre a sua competência enquanto mãe é uma das formas mais antigas de competição entre as mulheres. Porque o filho, ele é um produto imediato e claro daquilo que se associa ao cuidado da mãe.
Né? É claro que pais e mães podem ter mais orgulho ou menos orgulho pelo filho, pela filha, né? Mas esse tipo de violência é assim, ele tá mais gordinho, ele tá acima do peso, ou ele tá muito magro, sabe? Ou ele tá vestido de uma forma que não devia. Ah, mas então fulana é na porta da escola, duas falando, olhando para uma terceira, né? E porque o menino tá sempre mal, tá chorando, então o que ela tá fazendo, que de forma ela trata essa criança, entendeu? E... Bom, essa parte que ele está falando mais sobre as mães já está indo para outra área. Eu vou deixar o vídeo completo nos comentários aqui na descrição aqui embaixo para você assistir caso tenha interesse. Mas eu achei extremamente importante o debate que ele trouxe, né? As mulheres são competitivas naturalmente entre si, iguais a nós homens também somos entre si. É uma característica humana e não uma característica de gênero, como as feministas tentam impor isso e tirar a responsabilidade das mulheres, né, da competição das mulheres e colocar na conta do machismo. Eu até falei no início do vídeo, né, se você tiver acompanhado até aqui. Imagina um planeta Terra sem machismo. Imagina tirar todo o machismo. Você acha que as mulheres não vão ficar competindo entre si? Vai acabar a competição feminina? Claro que não, né? Claro que não. Elas continuarão competindo. Isso é uma tese que eu concordo. E uma outra que eu concordei também é de que a mulher enxerga outra mulher muito bonita como uma ameaça. Ela vê como ameaça, porque de alguma forma ela quer se provar, sei lá, se ela não é tão bonita quanto aquela mulher, ela quer se provar mais inteligente, ou quer provar que aquela mulher não é tão inteligente, não é tão competente quanto ela. Então rola essa briga de ego entre mulheres. Você que já trabalhou com mulheres, ou se você é uma mulher e trabalhou com outras mulheres, você já deve ter notado essas picuinhas, essas panelinhas que rolam ali nesse ambiente de trabalho. Também é algo que naturalmente acontece, tá? Mas e você? Você concorda? Você discorda? Quais são os pontos que você gostaria de apresentar? Deixa aí nos comentários aí embaixo que a gente vai continuar os debates aqui nos comentários, beleza? E se você gostou aqui do conteúdo do canal Em Busca de Significado, clica aqui nos vídeos ao redor e a gente se vê em mais debates daqui a pouquinho. Valeu? Em alguns segundos. Valeu! E deixa o like aí, tá? Valeu!